É uma responsabilidade nós podermos vir à frente da igreja e, como eu já disse outras vezes, com temor e tremor, porque estamos diante da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é uma carta de amor de Deus para nós. Guarda bem isso. A palavra de Deus é uma carta de amor, é aquela carta que quando, ou hoje, talvez um WhatsApp, um e-mail, que alguém manda para o outro, e se é namorado, né? Lê várias vezes para ver onde é que está, o que mais de coisa, o que mais tem naquela carta, o que mais tem naquele e-mail, não é? E é o Pai da Glória que mandou, é Ele quem deixou esses sinais aqui para nós entendermos um pouco o seu projeto. A última vez que preguei à igreja foi sobre o projeto de Deus. Qual o projeto que Deus tem para a sua igreja? Não é? Que é de bendizer o seu nome, de engrandecer o seu reino e de fazer de você e mim filhos queridos dele. E o texto que eu vou ler hoje, em Gênesis 4, de 1 a 7, é logo no comecinho. A palavra Gênesis quer dizer início, e Gênesis 4, de 1 a 7, fala de duas ofertas. Ou melhor, fala de oferta. Uma de um cidadão, são dois irmãos, e eles sobem para orar. Diz, no versículo 1 a 7, diz assim: coabitou o homem com Eva, no caso era Adão, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira. Caim se descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós temos os nossos desejos, mas a palavra nos diz que cumpre a nós dominar os nossos desejos. Quantas coisas, quantas pessoas eu vejo dizendo: eu tenho um desejo disso, um desejo daquilo. Só que o nosso desejo deve ser posto diante de Deus, para nós vermos se é da vontade de Deus. Quantas vezes eu vejo pessoas com altos desejos, que parecem ser bons, parece que eles são bons, contudo são desejos egoístas, de chamar a atenção para si, não é? E Deus conhece o coração, não a oferta. A oferta, Ele reconhece a oferta, mas Ele conhece a forma como nós apresentamos a oferta, não é? Ele conhece o teu coração, não é? Eu fiquei aqui olhando, né, aqueles que estavam cantando, aqueles que estavam se movimentando, aqueles que estavam alegres, aqueles que estavam encabrunhados, silenciosos, com a boca fechada. Não era por nada, não é que não quer mostrar a voz, é que não quer declarar para Deus que o ama. Declarar a Deus que o ama é um ato de desvencilhar, de despojar da nossa vaidade própria, do nosso eu próprio, não é? E Caim, ele estava achando que estava o máximo, que ele trouxe
parte da sua lavoura. Ele se achava o máximo ali, o maioral, não é? Mas nós precisamos ver como nós fazemos a nossa oferta. A nossa oferta, ela revela a graça. E o que é graça? Se nós formos definir graça de forma teológica, é um favor imerecido. É um presente que nós recebemos que nós não merecíamos. Veio aqui agora há pouco o pastor orando por esse jovem, né? Recebeu uma cura, recebeu uma melhoria da saúde. Deus está recuperando sua saúde, não é? Às vezes nós assistimos, vimos, mas não valorizamos. Mas os pais, o rapaz, não é? O jovem, ele sabe, lá no seu íntimo, o que significa dependência de Deus. Saiba que eu e você dependemos totalmente de Deus. Quando você e eu fecham os olhos para dormir, nós entregamos tudo o que temos. Tem uns que têm o sono tão pesado, né? Tão difícil de recuperar o sono, acordar, né? Que ele desliga da sua história. E procura se envolver com outras coisas. Mas eu queria falar para vocês, nessa oportunidade, que dentro do culto de Deus existe um momento, que é o momento da oferta. Aquilo que foi agora há pouco aqui trazido, né? Tem alguns que vêm e põem um envelope assim, né? E vai embora. Aí o outro vem com prazer, com alegria e entrega, né? Rosto feliz, grato, pelo que Deus tem feito. E não é o que Deus tem feito de riqueza, de poder, de carro, de casa, de nada, mas de mudança de vida, mudança de caráter. Deus precisa, através de Jesus, mudar o teu caráter. O problema da nossa nação é um problema de mudança de caráter. Enquanto não acontece essa mudança de caráter, nós ficamos lutando para ver quem é que pode melhorar isso aqui, não é? Mas quando muda, quando o remédio que é Jesus vem na sua vida e transforma de vez, as coisas mudam, a nossa lente muda, o nosso entendimento muda. A oferta não complementa em nada a salvação. Aqueles que aqui trouxeram a sua oferta, é um momento de gratidão, mas não complementa em nada a salvação. Não. A nossa redenção, ela é total, perfeita e suficiente em Cristo, recebida unicamente pela graça imerecida, mediante a fé, mas expressa publicamente a nossa gratidão. Revela o caráter de quem foi alcançado pela graça, onde a fé é viva. Oferta não ajuda a cruz. Na cruz foi pago tudo. A oferta não ajuda a cruz, não paga dívida e nem compra favor de Deus. Mas crê vivamente que Cristo é o nosso tesouro. Cristo é o nosso tesouro maior, o tesouro de Deus. Não há uma atividade de medo, estamos dando oferta com medo de Deus. Não. Mas de amor, somos chamados para ser mordomos com o que ajudamos ou o que entregamos. Investimos no avanço do Evangelho. Quando trazemos nossa oferta aqui, nós investimos no avanço do Evangelho. Até os que são chamados das trevas para a luz participam da oferta. Até esses que estão no caminho, ainda nem tiveram uma experiência com o Senhor, mas quer, de alguma forma, trazer o seu gesto de gratidão. Nós investimos, então, no avanço do Evangelho. E através dessa oferta que você e eu traz aqui, alguns depositam na conta, manda Pix,
outros trazem aqui na frente. É muito importante o testemunho de trazer aqui na frente, principalmente se você vira e traz a família, né, no gasofilácio. Isso é um momento importante, apesar que na insegurança que a gente vive, é complicado, às vezes, surgir alguns amigos do alheio e querer invadir o espaço da igreja, achando que a igreja está rica, não é? Mas é uma hora em que nós trazemos parte daquilo que Deus tem nos dado. E Deus tem sido excessivamente generoso, né? Aqui, agora há pouco, o presbítero, falando aqui em Malaquias, falou: eu abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. É uma experiência ímpar, singular. Essa é particular. Deus vai se revelando particularmente em cada um neste momento, não é? Você deve ter a sua experiência, eu tenho minha, não é? Ninguém tem experiência maior que a outra, porque Deus quer falar conosco através da nossa entrega. Então nós precisamos entender isso. E essas ofertas, elas ajudam a socorrer as pessoas necessitadas, aliviar as aflições, porque vê no próximo uma oportunidade de manifestar o amor de Deus com sabedoria, discernimento e responsabilidade. Logo, a oferta deixa de ser para manutenção. Às vezes a gente vê que o irmão, o tesoureiro, às vezes fala: nós temos uma manutenção aqui, que é a luz, a água, essas coisas. Ela sai de manutenção, ela vai além disso e passa a ser uma missão, porque contribui de uma forma para o reino de Deus, não é? E é importante que você, aquele que nos visita, saiba disso. O tesoureiro tem uma responsabilidade muito grande, não é? De poder distribuir, junto com o conselho, de forma equânime, aquilo que entrou nos cofres da igreja. E isso não é uma coisa que entra aleatoriamente, não é? Há todo um controle, existe uma comissão de controle dessa entrada. A igreja não faz, o conselho não faz o que dá vontade, não é? É uma responsabilidade muito grande ter o papel de tesoureiro da igreja, não é? O bom tesoureiro é durão, hein? O bom tesoureiro é durão. Se o seu tesoureiro não é durão, você reclama com ele, você fala que ele não está sendo um bom tesoureiro. Eu estou brincando aqui, porque eu não vi o Clóvis aqui. Mas eu estou brincando aqui, achando que eu ia achá-lo aqui, encontrar aqui. Mas a esposa dele fala para ele. É uma responsabilidade muito grande, não é? É uma responsabilidade muito grande, não é? Porque cuida da fidelidade do povo de Deus. Isso é um privilégio de um lado, mas uma responsabilidade de outro. Quem ali comparece, traz gratidão. O que comparece diante do gasofilácio, que traz aqui, ele traz gratidão. E a gratidão, ela está lá em 2 Crônicas 29, 14, que é a oração, o que Deus, ou melhor, que Davi falou, né? Diz assim: que quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Lê comigo aqui a igreja. Vamos falar como Davi falou aqui. Vamos ler junto. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos
estudamos. O que ele quer dizer? Voluntariamente. Muitos têm o coração preso ao que tem, não é? Voluntariamente. Muitos de nós segura, guarda lá em casa, não é? Investe em outras coisas. Voluntariamente é muito difícil. O Senhor só que move o coração dos santos para poder trazer a sua oferta. Então, quem vem aqui trazer, comparece trazendo no coração, deve comparecer, trazendo no coração gratidão. A oferta cristã não é um espetáculo, um lugar onde as pessoas ali fazem um espetáculo de ir para frente e mostrar para o outro que ficou sentado, está vendo? Eu sou pontual, me observa, presta atenção como eu vou, olha os meus passos, a segurança. Não é um espetáculo, é sim um serviço. A oferta é testemunhar que a nossa segurança não está no que acumulamos, mas em quem nos salvou. Esse é o sentido, o espírito da oferta. Nesse momento, convém nos determos em Lucas 18, de 10 a 13. Vamos ver lá, Lucas 18, de 10 a 13. Vamos ver o que diz o texto. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. No 14 diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós temos aí nessa oferta que Jesus fala, uma oferta de testemunho, né? Só que um faz com soberba, dizendo: eu não sou como os demais. Quando você, às vezes, fala de uma oferta para alguém, a pessoa já vem e quer jogar uma outra maior que a sua, não é? Querendo demonstrar que é muito mais fervoroso que você, ou que eu, ou que qualquer um. Me lembro, certa vez, eu estava na igreja de Santo Amaro, e foi um período que eu tive um acidente, um problema sério, num assalto, e que eu fiquei fora do pastorado, e peguei aquele ano para cuidar do meu tio, que foi criado na igreja, mas não continuou na igreja. Tem muita gente assim, é criado na igreja, mas não continua na igreja. E aí ele entendia que era alguma coisa que ele ia comprar o céu, se ele desse a oferta. E eu levei 6 meses. Ele à igreja de Santo Amaro, enquanto eu estava com o braço todo ali com aquela ferragem. E um dia, ele falou: eu quero dar minha oferta. Eu falei: ótimo, tio, que bom. Ele estava fazendo a classe de novos membros com 68 anos de idade. Foi criado desde a infância na igreja. Mas era uma incumbência que minha mãe, minha tia, minha avó tinha dado para mim, já que eu estava em São Paulo, que levasse ele para a igreja. Eu estava felicíssimo, né? O meu tio está indo para a igreja, vai dar oferta. O homem é demais. E aí ele tinha certa posse, e eu fiquei no estacionamento da igreja de Santo Amaro, e ele entrou lá. Dali uns 10 minutos ele voltou. Falei: aí, tio, deu a oferta?
Ah, não dei não. Falei, por quê, tio? Falei, não dei não. O tesoureiro da igreja tinha aquele táxi especial do aeroporto. É pai de uma amicíssima amiga nossa aí. E ele era o tesoureiro. E ele estava fazendo o cheque na hora da oferta dele. Quando meu tio chegou lá, viu o tamanho da oferta, que era bem maior que a dele, ele voltou e falou, não, eu não vou dar minha oferta. Minha oferta não. O homem lá, o taxista, estava dando uma oferta enorme. Essa igreja não precisa da minha oferta. E voltou o mão de vaca para casa. Sabe, irmãos, Deus vê o coração de cada um de nós. Falei, tio, era essa a oferta que o senhor queria dar? Dá a oferta. O que Deus estava querendo é que o senhor fizesse a oferta. No final, ele não deu nada, porque ele achou que o outro estava dando mais que ele. Então, nós somos, às vezes, consumidos por essa vaidade própria, não é? Por essa vaidade própria. Depois ele fez a profissão de fé, ele estava sem aparelho auditivo no dia, eu tive a oportunidade de ficar do lado dele, o pastor falava, eu repetia na orelha dele o que era para ele prometer diante de Deus e da igreja. Crer na palavra, obedecer às autoridades, né, e ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Meu tio foi sem um aparelho de ouvido na pressa, e aí eu fiz a profissão de fé junto com ele ali. Então, a vida cristã, ela muitas vezes exige de nós constância. Constância. Nós não podemos abrir mão disso. A vida cristã, ou melhor, a oferta cristã não é um espetáculo, e sim um serviço. A oferta é testemunhar que nossa segurança não está no que acumulamos, mas em quem nos salvou. Neste momento, convém então nós pensarmos sobre o fariseu e o publicano. Ele sentia-se, o fariseu, superior aos demais. Não era gratidão e nem quebrantamento. O publicano ficou de longe. Ele não tinha coragem nem de levantar os olhos, mas batia no peito e dizia, Deus, sê propício a mim, pecador. Deus, tem misericórdia de mim. Segundo ponto que eu quero colocar para os irmãos, Jesus, porém, esclarece em Lucas 18, de 10 a 13. Lucas 18, de 10 a 13. Desculpa, irmãos. Ele nos esclarece, nos esclarece em 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ele mostra aí que nós temos um compromisso de darmos com alegria. Jesus mostra que Deus não olha primeiramente para o valor da oferta, mas para a disposição do coração. Na parábola, o fariseu apresenta suas obras e sua religiosidade como se fossem mérito, enquanto o publicano reconhece sua dignidade e dependência exclusivamente da misericórdia de Deus. O ensino de Cristo deixa claro que a aceitação diante de Deus não está no que oferecemos, mas em como nos colocamos diante dele. Deus ama a quem dá com alegria. Em 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7.
ele diz, desculpa, irmãos, eu troquei o texto aqui. Ele diz assim, Deus pode fazer-vos, no 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Aqui trata-se de trazer com prazer e alegria a nossa oferta. Ela é generosa, é voluntária, é de gratidão, e Gálatas 6:9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos. Agora vem uma reflexão para nós aqui. Como que você trouxe a sua oferta, aqueles que aqui trouxeram? Como fazemos nossa oferta? Com alegria, como é que foi a sua oferta aqui hoje, quando você veio? Ah, eu não dei. Não, você veio como aqui? Porque a oferta não é dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. Você tem a oportunidade de participar da obra de Cristo na igreja. Mas Ele não precisa do teu dinheiro. Ele faz chover sobre justo e injusto. Ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Deus é o Deus da glória. Ele dá vida e dá a morte. Não é? Ele é o Senhor da glória. Nós fazemos a oferta como? Você veio para cá fazer a sua oferta, seja ela em numerários ou apresentando a sua vida para cantar, para tocar, para ler as Escrituras, para pensar nas Escrituras. Como é que você faz essa oferta? Como você veio para cá? Vai causar alguma coisa na tua vida, no teu coração, no seu pensamento, o estar diante da palavra de Deus, não é? Vai causar, ou você é superior a tudo? Você está acima da linha, não é? Assim é o coração do homem natural, assim. Nós não estranhamos isso, nem nós mesmos, porque nós somos assim, não é? Como nós fazemos? Com gratidão, agradecendo pelo que temos ou pelo que nos falta, ou reclamando pelo que nos falta. Essa é a minha pergunta nesta oportunidade. Como você faz a sua oferta? Ela deve ser uma revelação da graça. Se a graça não te alcançou, você acha que o que está acontecendo com você é um mero acaso, não é? Você merecia. E você e eu não merecemos nada, nada, nem existir nós merecemos. Mas Ele nos acolheu, nos amou, trouxe, mandou o seu Filho para dar vida para nós. Por isso estamos aqui reunidos. Que Deus, pois, nos abençoe, nos faça entender que nós não somos nada sem Deus. Que nós devemos dar graças a Deus pela vida, pela saúde, pelo alimento, mas, acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus. Que Deus, pois, nos abençoe nesta oportunidade. E você que ainda não abriu os olhos para isso, abra, porque é tempo de dar graças. É tempo de reconhecer que Deus é o Senhor da história, que Deus está acima de tudo e de todos. Que Deus, pois, nos alcance e que o nosso coração esteja totalmente como uma oferta diante de Deus. Existe um cântico antigo que diz assim: quero, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta pura em Teu altar. É isso que eu e você precisamos entender.
oferecer diante de Deus as nossas vidas e poder cantar intimamente, dizendo para Deus: quero, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Só foi para te adorar